떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 난 너만 보면 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 예쁘게 말하고 싶었지만 내 맘이 들킬까 난 겁이 나서 차라리 들켜서 내 맘을 네가 알아챘어야 해 널 사랑해서. Vamos voltar mais vezes. Eu adorei conhecer você, John. Você é incrível, viu? Trate bem o Di. Se você não tratar, você vai se ver comigo. Claro. Não, pode deixar, senhor Jim. Não se preocupe. Eu vou cuidar muito bem dele, tá? Tchauzinho. Ufa, finalmente essa gente foi embora. Até doido. Eu pensei que não ia mais, não. Estão aqui desde as 11 da manhã. Já vai dar 5 horas da tarde. Talvez porque simplesmente quando eles diziam que iam embora, você dizia, não, tá cedo ainda, fica à vontade. E o Jim leva tudo ao pé da letra, Jeon. E no final, quem acabou padecendo foi você. Ó, sobre essa situação aí, eu posso muito bem me explicar, entendeu? Ó, é uma questão ainda muito, assim, meio difícil, sabe? Assim, porque eu fui criado assim, tá? Eu fui educado, tá? Também não sou tão ignorante. Pois eu fico feliz com essa sua evolução. Vai dar certo, Cookie. Você vai ser o melhor no que faz. Mas e aí, o que você achou? Você acha que eu arrasei, que eu fui o melhor do jeito que eu falei? Bom, eu vou te dar um 8,5. Precisa deixar assim tudo mais realista. Foi um pouco forçado, meu bem. Tenho que me acostumar ao fato de você me chamar de meu bem. Eu ainda não me acostumei com isso. Ah, desculpe, se você não gostar, eu posso... Meu amigo, eu não tô reclamando, não. Eu tô achando é bom a situação, isso sim. Você pode me chamar até como você quiser. Meu amor, minha vida, minha paixão, amor da minha vida eternamente. Para sempre, o único que eu sempre amei. Talvez esse último você não vá querer usar, né? Pelo fato, né, de você já ter sido casado. Não ficaria meio estranho assim. Mas se você quiser usar, eu não vou achar nem um pouco ruim. Eu vou achar até que é bom, sabe? Você realmente é uma pirrada. Bom, é amanhã que você vai se encontrar com o senhor Jeon, não é mesmo? Tem certeza que você quer realmente ir falar com ele? Bom, eu não sei assim que vai ser algo legal. Ele não iria aparecer assim do nada pra querer conversar com você, sem nunca nem ter trocado uma palavrinha sequer. Pois é, né? É isso também que eu achei meio estranho, assim, porque, tipo, assim, né? Do nada, um cara super rico, super de boa, assim, na vida dele, que eu nunca nem vi na minha vida, querer falar comigo, trocar um papinho, trocar umas palavrinhas. Rapaz, não é falando nada não, mas, tipo, assim, quando é esmola demais, até o santo desconfia, né? É um ditado, assim, que nós temos. Não sei se vocês aí da área dos ricão, vocês usam esse tipo de coisa, essas palavras, sabe? Mas, assim, isso me tá me tirando um sono à noite que eu tô ficando meio confuso com tudo. Primeiro a senhora Jeon decide do nada se aproximar de mim, chama pra conversar, pra me conhecer melhor, diz que quer ser minha amiga. Uma coisa que já é meio estranho, já que pessoas ricas e tudo não querem ter nenhum contato com pessoas da minha categoria financeira, né? Não tô falando de você, claro que você, né? A gente já tem algo bem mais além, claro. Só que nem todo mundo é igual. Não consigo entrar na minha cabeça porque do nada eles dois estão tentando ter tanto interesse em mim. Pois é, né? É meio estranho mesmo. Eles, do nada, querer tanta conversa assim com você, se aproximar, sem vocês nunca nem terem trocado umas palavras. Mas amanhã você vai descobrir o que aconteceu. O que ele quer conversar. Eu espero de verdade que dê tudo certo. De verdade mesmo. Mas agora você precisa ir descansar. Não precisa ficar pensando nisso direto. Pode te fazer mal e te deixar com ansiedade. Você sabe que a ansiedade é horrível. Ainda mais quando tá perto de ir dormir. Se atacar assim do nada, eu não gosto nem de pensar. Então não bora pensar em nada, né? Ai, ai. Foi bom o dia hoje, o papo tá maravilhoso, né? Ai, teve confusão, teve briga, teve tudo mais, só que
eu tenho que ir dormir. E amanhã eu tenho que acordar cedo porque eu tenho que cuidar alguma coisa das crianças. E ainda tenho que também falar com aquele velho Hansis. Tô com medo de falar mal do cara e ele chegar lá e ele ser uma pessoa super gente fina, sabe? Mas bom, eu vou dormir. Tenha uma boa noite de mim. Sonhe comigo, né? Que é a mesma coisa de sonhar com os anjos. Durma bem também, JK. Até amanhã. Descansa. Não irei garantir nada, mas eu vou tentar, prometo. Ai, ai, que sono. Di, o que aconteceu? Oi, Jim. Desculpa estar ligando pra você esse horário, mas você pode me dizer sobre aquilo lá que a gente conversou? Se você teve algum resultado ou descobriu alguma coisa? É porque isso tá me tirando o sono e eu tô pensando muito nisso. Ah, sobre aquilo? Eu pensei que você ia tocar no assunto no meio da conversa toda, mas vi que não. E então decidi nem tocar no assunto. Mas agora que você decidiu ligar, eu pesquisei sim, pesquisei várias coisas e entrei em contato com algumas fontes minhas e eles analisaram. De mim, talvez essa conversa que o senhor Jeon vai querer ter com o Jungkook amanhã seja bem decisiva. Ai, minha nossa. Tá, pode falar. O que foi que você descobriu? Eu não sei, eu tô me sentindo até um pouco mal em fazer esse tipo de coisa, porque, querendo ou não, é como se eu fosse um tipo de stalker ou algo assim da vida de pessoas que eu nem tenho tanta intimidade, que só trabalham comigo. Di, você e o Jungkook estão num relacionamento e eu não tiro a sua razão de você ficar nervoso e também preocupado, né? Porque do nada seus sócios estão se aproximando dele, conversando com ele. No caso, só a senhora Jeon, né? Já o outro é meio assim e agora decidiu querer conversar com o Jungkook do nada. E, bom, é uma pessoa importante pra você, querendo ou não. E então você fica preocupado em saber o que as pessoas querem, quais as intenções que as pessoas têm e tudo mais. Então eu conversei com algumas fontes minhas e o que a gente descobriu foi o senhor Jeon e a senhora Jeon no passado, eles tiveram uma crise financeira muito grande e eles chegaram a quase morar na rua. Eles passaram fome e muitas outras coisas. Só que a senhora Jeon engravidou. E quando ela engravidou, eles estavam começando a se erguer, os dois, na vida deles. Eles estavam começando a se sustentar, estavam começando a criar uma nova família. A vida financeira deles finalmente estava indo de bom, sabe? Comparada a antes. Ela realizou o sonho de ter uma família. Depois de um longo tratamento que ela fez, ela engravidou de gêmeos. 2 meninos, para ser exato. Só que, misteriosamente, os dois nasceram mortos. Só que tem um problema. Um deles, ela nem conseguiu chegar a ver. Nem ela nem o Sr. John. Simplesmente foi dado como morto e simplesmente sumiu. E eles só enterraram o outro bebê. E isso deixou os dois horrivelmente abalados e tristes e tudo mais, porque eles sofreram muito e quando finalmente estavam conseguindo se erguer a vida deles, conseguir uma vida melhor, aconteceu isso. Perdeu 2 filhos de uma vez. Só que aí a senhora Jeon, meio que ela achava que um dos filhos pode estar vivo. Que pode ter sido engano porque ela não chegou a nem ver o outro filho. Então ela acreditava que um dos filhos estava vivo e que só um morreu. Já o senhor Dion nunca acreditou nisso. Ele se tornou uma pessoa bem ranzinza e bem chata. Aquele velho bem irritante, sabe? Já ela não, ela sempre foi muito otimista nessa parte. E quando eles finalmente conseguiram reerguer 100% a empresa, ela decidiu procurar no país inteiro, ou talvez até no mundo, sobre. Jim, seja logo direto no que você quer dizer.
Por favor. A senhora Dion acha que o Jungkook é o filho dela. Pelo fato dele ter o mesmo sobrenome, dele ter morado no orfanato e dele ter praticamente a mesma idade que os filhos dela teriam. Então, pelo que deu pra entender do que a minha fonte disse, ela acha que o Jungkook pode ser o filho dela. Mas parece que o velho lá não tá acreditando muito nessa situação. Então, eu acharia muito bom você seguir o Jungkook e ficar com ele lá. Tipo, claro que você não vai participar da conversa, mas você estiver perto dele. Porque eu não sei o que o Senhor Dion pode chegar a falar pra ele. Mas você não pode contar isso pro Jungkook agora. Vai ter que manter um pouquinho de segredo sobre isso, porque pode afetar as minhas fontes. Não foi tão fácil conseguir isso, já que são informações muito pessoais. Foi de pessoas bem próximas, e se isso chegar nos ouvidos da senhora Jeon, do senhor Jeon, ou até mesmo do Jungkook, pode dar uma confusão louca pro meu lado. E eu já tô fazendo isso porque você insistiu. Porque se o Namjoon descobrir também, isso vai dar uma confusão entre eu e ele, e pode chegar até dar risco no nosso casamento por eu me intrometer numa coisa que eu não tenho nada a ver. Não se preocupa, Jin. Isso não vai chegar nos ouvidos de ninguém. Eu vou deixar que tudo isso seja resolvido com o tempo mesmo. Se for realmente verdade que você tá dizendo do Jungkook ser filho do Jeon, o Jungkook vai ficar muito abalado. Muito abalado mesmo. Mas obrigada mesmo assim. Pois é, preciso ir agora. O Nan já tá saindo do banheiro pra gente poder ir dormir. Se cuida, Jin. E ainda bem que o Jungkook tem você. Porque depois de tudo que ele passou, eu acho meio difícil ele querer acreditar em alguma coisa. Mas você tá do lado dele e é isso que importa. Boa noite. Boa noite, Jin. E obrigada mais uma vez. Eu só queria saber o porquê eles tinham tanto interesse no Jungkook por preocupação em descobrir isso. Jungkook disse que jamais iria perdoar os pais se um dia o encontrassem. Mas se isso for totalmente verdade, se essa história também for real, ele vai ficar totalmente abalado com tudo. Além de tudo, é bastante atrasado. Que ironia. Já era tempo. Pode entrar. Com licença, senhor Jeon. Esse garoto quer falar com o senhor. Deixa eu entrar. Obrigada. Boa tarde, senhor Dion. Lamento a demora, mas tive algumas coisas para fazer no meu trabalho e acabei me atrasando. Mas já estou aqui como combinado. Quando o senhor mandou de última hora que seria nesse lugar, na sua empresa, eu tive que dar os meus pulos para poder chegar aqui. É uma empresa bem conhecida. Era só falar para qualquer Uber ou taxista que ele traria você aqui rapidinho. Mas ok. Sente-se. Claro, tudo bem. Já estou aqui como o senhor pediu e gostaria de saber o porquê o senhor me chamou aqui para conversar. Qual seria o assunto? Já que do nada eu nunca nem falei com o senhor e o senhor do nada decidiu me chamar para ter uma conversa. Só estou curioso. Você sabia que curioso demais é falta de educação? Bom, talvez seja, mas imagina só, você tá de boa num lugar e uma pessoa que você nunca nem trocou uma palavra decide falar com você e marcam pra sair com você pra conversar isso e aquilo. É meio estranho, você não acha? Quer dizer, o senhor. Eu não sou nenhuma pessoa desconhecida, Jungkook. Bom, pra mídia inteira o senhor pode ser um dos maiores empresários da Coreia e tal, isso e aquilo, mas pra mim o senhor é uma pessoa desconhecida, já que eu nunca nem bati um papo com o senhor antes.
Mas podemos dizer que se o senhor quiser, a gente pode até formar uma amizade agora. Não me tire do sério, garoto. Eu não estou aqui para ser seu amigo. Estou aqui para ter uma conversa com você sobre a minha esposa Megan. O nome dela não era outro, não? Bom, deixa pra lá. O que seria de tão importante assim para o senhor me chamar no seu escritório na sua empresa para falar sobre sua esposa? Eu vou direto ao assunto. Qual é sua relação com a minha mulher? Ah, como é que é? O senhor pode repetir, por favor? Eu acho que eu não entendi direito. Quero saber qual o seu grau de amizade com a minha esposa. É esta minha pergunta a você. Eu não acredito nisso. Bom, vou lhe responder a verdade então. Eu e sua esposa temos um grau de amizade mediano, vamos se dizer assim. Simplesmente do nada, num dia normal, ela decidiu me chamar para tomar um café. E simplesmente eu aceitei por não ser, para não ser assim, falta de educação, né, claro. E ela decidiu conversar comigo sobre outras coisas e perguntou sobre a minha vida, sobre o que eu faço. E eu acabei conversando, falando pra ela algumas coisas tão pessoais pra mim, já que eu senti uma confiança grande em sua esposa. Mas foi apenas isso. Não temos assim uma amizade assim grande ao ponto de contar tudo um pro outro. Mas meio que eu acabei, né, abrindo a boca até demais e comecei a falar um monte de coisa e falei até coisa que não devia também, né? Sobre minha vida, isso e aquilo. Ela descobriu, ela até chorou um pouquinho também, né, tadinha. Mas o que o senhor quer insinuar com isso? Espera. O senhor não tá achando que eu e sua esposa temos um caso, não é? Por quê? Eu deveria ter algum tipo de suspeita? Obviamente que não. De maneira alguma. Nem faz sentido isso. Olha, eu posso ter todo defeito, eu posso não ter muita educação, como as pessoas costumam dizer, isso e aquilo, mas eu jamais teria caso com uma mulher casada, ainda mais uma senhora que tem idade para ser. Sua mãe? É. Chegamos aonde finalmente eu quero chegar, Django. Vamos fazer um acordo. Se afaste da minha esposa. Se ela tentar entrar em contato com você de qualquer maneira possível, a ignore. Porque, graças a você, está trazendo uma coisa na minha esposa que eu não queria que ela tivesse. A qual eu queria que ela tivesse superado há muitos e muitos anos. E graças à sua existência, fez ela voltar para estaca zero e criar ilusões, coisas que nunca aconteceram na cabeça dela. Se for preciso, eu posso até lhe oferecer algum dinheiro para você sair de perto dela, porque pelo seu jeito, com certeza, você precisa e não é pouco. Eu não vou ficar aqui escutando o senhor me humilhando dessa maneira. Isso só pode ser algum tipo de piada. Olha, eu não procurei a sua esposa, eu não procurei ter intimidade ou amizade com ela de maneira alguma. Ela que veio atrás de mim. Então, se o senhor tiver que falar alguma coisa, fale pra ela. Se o senhor acha que quem tem que deve deixar em paz sou eu, tá muito enganado, porque eu nem procuro ela. Então fale pra ela mesma e me deixar em paz. Assim resolve toda essa sua situação. Entendeu? E eu não sou uma pessoa de querer me envolver com uma mulher casada, ainda que tenha idade pra ser minha mãe, entendeu? E eu estaria iludindo ela em quê? Ela acha que você é o nosso filho. Como é que é? Bom, um dos nossos filhos. Mas ambos estão mortos. Morreram assim que nasceram. Só que como um deles simplesmente sumiu na maternidade, ela acha que ele supostamente cresceu e está grande e está vivendo por aí. E que talvez ele seja você. Ela acha que o sobrenome de Eon bate, que a sua idade bate, sendo que para mim são apenas meras coincidências.
Nome de Eon é a coisa mais comum que você pode encontrar nesse país. Todo mundo pode ter um nome igual. E a idade talvez seja só uma coincidência também. Desde que aquilo aconteceu, eu acredito. Eu acredito que meus filhos já se foram. E eu prefiro colocar isso na minha cabeça do que me iludir e sofrer assim como a minha esposa tem feito. E me dói, me corta o coração ver ela dessa maneira. Chorando por aí, entristecendo-se, procurando algo que ela não vai encontrar. Então eu quero que você dê um ponto final nisso, Jungkook. Quero que se afaste da minha esposa, para que ela possa ter um choque de realidade e ver que nada disso é real. Certo? Então, peça para ela não vir atrás de mim. Como eu acabei de lhe falar, eu que não vou atrás dela. Ela que vem atrás de mim. Ela que vem atrás de conversar, ela que me chama para tomar café, ou para comer um hambúrguer, ou para conversar, ou para isso ou para aquilo. É ela que vem, não sou eu. Então fale para sua esposa me deixar em paz, então, se esse é o problema. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu também acho que seus filhos já se foram. Que os céus os tenham. Porque ninguém merece ter um pai tão energúmeno e tão ignorante que nem você. Você acha que tá falando com quem, garoto? Eu tô falando com o senhor mesmo. Já que tá somos nós dois aqui, né? Olha, fale pra sua esposa me deixar em paz. Porque da minha parte não se preocupe que nem a minha cara ela vai ver. Isso pode ter total certeza. E você acha que eu já não mandei? Só que agora ela está iludida em querer fazer até uma porcaria de um teste de DNA. Só para depois ficar frustrada por ver que deu tudo errado. Que deu negativo. É, pois é. Então fale pra ela me deixar em paz. E se ela vir, não se preocupe que eu vou dizer que não podemos mais manter contato. Que é melhor ela seguir a vida dela e eu seguir a minha. Eu aprendi uma coisa na minha vida desde quando eu era criança. Que é eu por eu mesmo. E foi assim que eu decidi viver. Eu trabalho muito, muito cedo. Eu trabalho desde cedinho da minha vida. Porque eu não tinha nem papaizinho nem mamãezinha para me sustentar. Foi sempre eu por eu mesmo. E mais ninguém. Sendo humilhado, morando na rua, comendo lixo. Eu peguei raiva de gente que eu nunca conheci. Os meus próprios pais. Eu nunca vi eles na minha vida e nem desejo ver. E se por acaso um dia fosse o Senhor e a sua esposa, preferia acreditar que cada um deveria seguir sua vida, o Senhor e ela num lugar e eu em outro. Mas como o Senhor já pode dizer, seus filhos estão mortos, então não tem nem chance de ser eu. Então não se preocupe. Eu vou falar para sua esposa que é para ela seguir a vida dela e se ela tiver alguma intenção da minha parte, ela não terá nada. Eu não preciso de nada disso. Entendeu? Eu tô muito bem do jeito que eu tô tranquilo e não quero me meter em confusão nenhuma, ainda mais entre a sua família. É a última coisa que eu quero. Então, se é só isso, eu já vou indo. Não conte a minha esposa sobre essa conversa. Só que da próxima vez a ignore. Dê um basta nisso tudo para que ela caia a real. E pare de se iludir com algo que não é nem um pouco verdadeiro. Não se preocupe. Da minha parte, a sua esposa não saberá nada. Mas também garanta que ela não vá atrás de mim. Porque se ela for, não vou medir as palavras. Com licença. Recadão.
aconteceu? Por que você tá assim? Vamos embora, por favor. Eu só quero sair daqui, por favor. Tá bom, vamos pra casa. Chega lá, você toma um banho e descansa e depois me conta o que aconteceu. Só se acalma, por favor, você tá ficando... Jimmy, por favor, só vamos sair daqui, por favor. Tá bom, vamos. Toma. Mandei fazer isso aqui pra você se acalmar. Obrigado. Tá mais tranquilo agora? Mais ou menos. Mas eu nunca me senti tão mal na minha vida como me senti agora. Me conta o que aconteceu. Por que você saiu daquele jeito? O que foi que o Sr. John falou de tão ruim assim pra você? Você teve um começo de pânico, ao ponto de não conseguir nem falar direito. Sua respiração começou a faltar. Eu fiquei tão mal vendo você daquele jeito. O que aquele homem falou pra você, Junko? Ele falou que era pra mim ficar longe da esposa dele. Primeiro perguntou qual era o tipo de amizade que eu tinha com ela, qual era o grau de amizade. E eu falei que não era tão grande. E ele disse que era pra mim falar pra ela se afastar de mim. Porque ela tava se iludindo achando que eu era o filho dela. E que ela queria até fazer teste de DNA já. Então era verdade. Como assim? Você sabia disso? Eu descobri isso ontem. Sobre por que ela estava se aproximando de você. Meio que eu descobri com algumas coisas. Era pra você ter me contado. Já evitava de eu ter ido naquele lugar e ter que escutar aquele velho ceboso falar um monte de coisa comigo. Falar pra mim se afastar da esposa dele porque eu tava ajudando ela a se iludir, achando que os filhos dela estariam vivos. Que eu era um dos filhos dela. É pra você ter me contado. Achei que não tinha segredo entre a gente. Me desculpa. De verdade, me desculpa. Mas eu não sabia que ele iria tocar nesse tal assunto. Eu só descobri algumas coisas sobre o passado da senhora Jeon com o senhor Jeon, sobre o que eles passaram, sobre a perca dos filhos. E eu só joguei na hipótese. Bom, as pessoas que descobriram jogaram na hipótese que talvez seria esse o assunto. Por você ter simplesmente a mesma idade, ter o mesmo sobrenome. Que talvez possam ser só coincidências. E eu tava com medo de falar isso e no final não ser nem isso que o Sr. John iria falar. Ele poderia fazer outra coisa, falar sobre outra coisa. Mas eu errei, de verdade. Eu deveria ter te contado o que eu descobri. Não deveria ter deixado você ficar sem saber sobre algo tão importante assim, da sua vida. Me desculpa, Junko, por favor, não fica com raiva de mim. Eu não quero que você fique chateado. De verdade. Eu só queria descobrir, eu só fiquei preocupado com você, Ei, tá tudo bem, não se preocupe. Não fica assim, eu entendo. Você só ficou preocupado comigo de ver as pessoas se aproximarem do nada assim. Eu entendo, não fica assim, tá? Tá tudo bem. Eu também não sou tão incompreensível, né? Só que agora eu também não quero ver a senhora John na minha frente. Porque se com certeza ela aparecer, eu vou falar um monte de coisa que não deve, porque eu não quero descontar também em cima dela algo que foi culpa dos meus pais. Ela já sofreu tanto com a perca dos filhos e eu não posso descontar o que aconteceu comigo em cima dela. Simplesmente por ela se iludir com uma hipótese. Vamos esquecer disso um pouco, tá? Quero que você descanse. Você tá muito exaltado pelo que aconteceu. Eu vou ficar deitado aqui. Você não quer, sei lá, ficar mais eu? Você quer que eu me deite junto com você? Uhum. Tô tão triste pelo que aconteceu.
Acho que eu merecia. É. É só pra se deitar. Não vai acontecer nada não, rapaz. Tá bom. Eu me deito. Você tá se tremendo. É que faz um tempão, né? Não se preocupa não, a pessoa se acostuma. Eu só quero que tudo isso passe logo, pra acalmar a minha cabeça. Só tenta se descansar. Não tenta pensar nisso tudo. Me desculpa de novo, tá? Não se preocupa. Com você eu jamais iria ficar com raiva. Jamais. Fico feliz em saber disso. Jungkook? Descansa, meu amor.